Quarta-feira, 17 de junho, você confere no seu Jornal da Rede. Declaração irônica de Donald Trump na cúpula do G7. Polícia do Paraguai prende suspeitos de mega assalto a 4 bancos. Inscrições abertas para o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Novas turmas da educação de jovens e adultos em Guarulhos. Apresentação das políticas públicas municipais voltadas ao setor do artesanato entre Poá e Suzano. Tem programação do Junho Verde em Guararema. E tem seu modo economia com Marcos Vinícius. Está no ar o seu jornal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se destacou nesta quarta com uma declaração irônica ao entrar na reunião da cúpula do G7 na França. Ao chegar à sala onde os demais chefes de Estado já estavam reunidos, Trump disse em tom de brincadeira diante da imprensa que ele era o chefe, o que arrancou risadas de alguns líderes, como o chanceler alemão Friedrich Merz. O anfitrião e presidente francês, Emmanuel Macron, acabou perdendo o protagonismo ao sinalizar a saída dos jornalistas e ouvir Trump convidar os repórteres a ficarem para o encontro. O presidente do Brasil, Lula, também esteve presente e não esboçou reação à fala. A cúpula adiantou que o foco dos debates segue nas discussões sobre novas sanções à Rússia e no apoio à Ucrânia. A gente vai acompanhando e te atualizando também. A Polícia do Paraguai prendeu 2 homens suspeitos de participar do mega assalto a 3 bancos e uma casa de câmbio na madrugada de terça, na cidade de Santa Rita. Os 2 foram localizados durante uma operação na cidade de Emboscada, próxima à capital Assunção. O ataque foi realizado por mais de 20 criminosos armados com fuzis explosivos, sendo considerado o segundo maior assalto da história no país. Na fuga, a quadrilha incendiou veículos e espalhou artefatos para furar pneus. A polícia do Comando Tripartite apura a participação de brasileiros na ação após testemunhas relatarem que ouviram integrantes do grupo falando português. Vamos vir aqui para o Brasil? Olha só, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto, além de uma multa de R$150 mil. Ele é acusado de coação no curso do processo por tentar pressionar ministros do STF junto ao governo norte-americano para evitar a condenação do pai, o ex-presidente Bolsonaro. Durante o voto, o relator Alexandre de Moraes rebateu os argumentos da defesa de que Eduardo não teria condições financeiras de arcar com a pena, afirmando que o réu recebeu PIX de milhões de reais do seu pai. Moraes rejeitou a tese de imunidade parlamentar e foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. A Defensoria Pública da União havia pedido a absolvição por falta de provas. Olha, a gente vai falar agora da Polícia Civil. Ela deflagrou uma operação em Tanabi, no interior de São Paulo, para desmantelar um esquema de fabricação e venda de figurinhas falsificadas da Copa do Mundo. E aí, você tem alguém que você conhece, ou você mesmo está colecionando as figurinhas, tem o álbum de capa mole, de capa dura, enfim. Já pensou você comprar um monte de figurinha e ser falsificada? As investigações começaram após denúncias sobre a comercialização irregular dos cromos na cidade. Durante o cumprimento de um mandato de busca e apreensão em um imóvel no centro da cidade, os agentes apreenderam um computador celular, além de folhas com impressões de jogadores da seleção brasileira naquele papel fotográfico autoadesivo. Todo o material foi encaminhado para a perícia e a polícia segue com as investigações para apurar o tamanho do prejuízo e identificar outros envolvidos. A deputada federal Erika Hilton protocolou um pedido à Polícia Federal para investigar perfis da rede social X que fizeram publicações com apologia à violência sexual e o crime de vilipêndio a cadáver, que significa ato de desrespeitar ou ultrajar mesmo, menosprezando um corpo humano ou suas cinzas, previsto no Código Penal brasileiro. Gente, presta atenção nisso. As mensagens, elas ultrajam a memória de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que morreu no último final de semana após cair de um salto de rope jump em Limeira, no interior paulista, onde chega o absurdo das pessoas. De acordo com a parlamentar, diversos usuários reagiram ao caso com comentários misóginos e de celebração à necrofilia. Em relação ao acidente, a Polícia Civil investiga 3 pessoas por homicídio com dolo eventual, já que testemunhos e vídeos revelam que os instrutores se esqueceram de conectar a corda de segurança antes do salto. Imagina assim, para a família que lê aqueles tipos de comentários, né, para os parentes, amigos, pessoas próximas,
Isso aí é um desrespeito, né? Vamos ver como é que vai ficar. Porque a internet, assim, apesar do pessoal falar que é terra de ninguém, não é tão terra de ninguém não, porque o pessoal tá ali em volta dos crimes cibernéticos, né? Bom, qualquer atualização a gente vai falando aqui no Jornal da Rede para vocês. Vamos vir agora para o Alto Tietê? Uma passageira agrediu 4 funcionários da companhia aérea Latam com socos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A confusão aconteceu no balcão de atendimento após a mulher se irritar com as orientações da equipe sobre os procedimentos de check-in diante de uma contingência operacional. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a suspeita ataca a primeira atendente e depois parte para cima das outras colaboradoras que tentavam conter a situação. A mulher fugiu logo após as agressões coletivas. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Atendimento ao Turista, no terminal, que faz diligências ali para identificar e localizar a agressora. Que absurdo! Ainda pela cidade, a Polícia Federal deflagrou uma série de ações no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, também, olha, que resultaram na prisão de 9 pessoas e na apreensão de mais de 80 quilos de drogas. Aquele aeroporto ali é famoso por muita confusão também, né? Nas operações de combate ao tráfico internacional, os agentes detiveram passageiros de diversas nacionalidades transportando haxixe, skunk, cocaína e metanfetamina em bagagens ou engolidos em cápsulas mesmo, viu? Além dos flagrantes por entorpecentes, a Polícia Federal prendeu 2 brasileiros procurados por inadimplência de pensão alimentícia quando tentavam embarcar em voos. Um homem nascido na República Dominicana também foi detido em flagrante ao tentar usar um passaporte falso para viajar rumo à Espanha. Como esse é um aeroporto que passa muita gente ali, um dos maiores aeroportos que a gente tem, é comum que tenha também bastante ocorrência, mas se a gente está falando aqui no jornal, é porque a polícia está em cima aí dessas pessoas, né? Que seja aí acompanhado sempre e o pessoal ali, principalmente nessa parte de tráfico de drogas, que as pessoas não sabem, né? Mas fazem mal ali para as famílias também, né? Ao entorno. Vamos ver aí como é que vai ficar e a gente sempre vai atualizando do combate aí ao tráfico de drogas e outros crimes para vocês. Um impasse envolvendo motoristas e monitores do transporte escolar de Mogi das Cruzes provocou transtornos no atendimento aos alunos da cidade e da rede municipal da tarde da última segunda-feira. Olha, a prefeitura afirma que foi surpreendida por uma paralisação sem aviso prévio que afetou 45 unidades escolares e mobilizou uma força-tarefa para garantir o retorno das crianças para casa. Por outro lado, os trabalhadores e o sindicato da categoria contestam a versão. Eles alegam que não houve greve, mas apenas o cumprimento estrito da jornada regular de 8 horas, deixando de realizar horas extras. A categoria reivindica melhorias estruturais, vale-refeição e a contratação de novos profissionais. Uma nova rodada de negociações está agendada para o dia 29 de junho. Mas se o pessoal que fez esse cumprimento aí de 8 horas e não avisou que não iria fazer as horas extras, essas crianças não ficaram assistidas com o seu transporte, né? E no próximo bloco, inscrições abertas para o concurso da Polícia Militar de São Paulo. E mais novas turmas da educação de jovens e adultos em Guarulhos. Fica aí que a gente volta já já. E seja bem-vindo à Toyota. Eu tô aqui em Guarulhos, na Avenida Anielo Pratícia. Gente, olha só que tecnologia. Toyota é tecnologia japonesa. Aqui você tem até 10 anos de garantia. Quem é que te oferece 10 anos de garantia? Até 10 anos de garantia? Só quem sabe o que vende pra você, né? E a gente fala de lançamento, 0 km Yaris Cross a partir de 151.990 com IPVA 2026 de presente pra você. E agora a gente mostra Corolla Cross XRE ou XRX Flex, que você pode optar ou pelo IPVA 2026 ou então R$10 mil de bônus na troca. Agora, essa SW4 tá linda. Essa tá com bônus de R$25 mil com o carro na troca. Tem seminovos também aqui para você escolher, todos com garantia, procedência. E dependendo do Toyota seminovo que você compre aqui, você tem até 10 anos de garantia também, tá? No 0 km no seminovo Toyota, tá bom? Agora a gente fala do consórcio Toyota, com as melhores taxas
taxas de administração aqui você encontra. Comprando acessórios, comprou seu Toyota, comprou acessórios aqui, você tem até R$500 de bônus na compra de acessórios. E anota o endereço, Avenida Anielo Pratice, 350, Jardim Santa Francisca, aqui em Guarulhos. É Toyota, tecnologia japonesa oferecendo o que há de melhor para você. A Polícia Militar de São Paulo está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 2.000 vagas para o cargo de aluno-soldado. O salário inicial é de R$ 5.482,51 e a cidade de Mogi está entre os municípios que vão receber a aplicação das provas. Para participar, os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos de idade, além de altura mínima de 1,55 para mulher e 1,60 para homem. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 21 de agosto, com taxa de R$ 100. As provas objetivas estão previstas para o dia 20 de setembro. Não deixe de participar, viu? O livro A Criança no Mal-Estar da Favelização, do escritor Marcelo Barbosa, entrou em pré-venda no site da editora Dialética. A obra é o resultado de 2 anos de pesquisa independente e analisa como a precariedade urbana, a violência e a ausência estrutural do Estado impactam a formação psíquica na infância. Unindo escuta clínica e fundamentos da psicanálise, o autor dialoga com o pensamento de Freud para discutir a insuficiência de proteção social e a negligência coletiva. O livro é voltado para educadores, psicólogos, assistentes sociais e demais interessados nas questões da infância contemporânea e pode ser adquirido pelo site da editora. Agora vamos falar de Guarulhos. A Prefeitura de lá está com inscrições abertas até sexta para novas turmas de educação de jovens e adultos, o famoso EJA. A oportunidade é voltada para pessoas a partir dos 15 anos que desejam concluir do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, com diferencial ali do município oferecendo a modalidade com aulas presenciais no período diurno e noturno para facilitar a rotina de quem já trabalha. As inscrições podem ser feitas pela internet no portal da Secretaria da Educação ou presencialmente nas escolas municipais e CELS, apresentando CPF e comprovante de residência. As aulas de segundo semestre ali começam no dia 23 de julho, viu? A Prefeitura de Ferraz foi destaque no ranking do balanço do setor público nacional. Vou explicar para vocês. Olha, o município alcançou a marca de 89,4% no indicador de qualidade contábil e fiscal emitido pelo Tesouro Nacional. Quer dizer que as contas estão certinhas. Com esse resultado, Ferraz consolida-se ali como uma liderança entre os municípios do Alto Tietê, com mais de 150 mil habitantes, superando cidades de grande porte na região. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, o reconhecimento reforça o trabalho técnico de modernização da gestão pública, responsabilidade fiscal e transparência no envio de dados do governo federal. Agora a gente vai mudar de assunto. Vamos falar de frente fria. Você gosta do frio, gente? Presta atenção. Nós estamos já no frio, na minha opinião. Mas uma nova frente fria se aproxima do centro-sul do Brasil nessa quinta, trazendo temporais, chuva e uma queda acentuada ali das temperaturas. E é isso aí, olha, o sistema atinge primeiro ali o Rio Grande do Sul e deve avançar por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul já na sexta, provocando rajadas de ventos e raios. No sábado, a frente chega ao estado de São Paulo e ao Rio de Janeiro também, desencadeando aumento de nebulosidade e chuva ao longo do dia. Após a passagem da frente fria, a entrada de uma forte massa de ar polar deve reforçar ainda mais o frio no final de semana, provocando novas madrugadas geladas e risco de geada na região sul e reflexos no sudeste. Preparem os casacos, então. Falando em frio, vamos ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã. Em Mogi, a quinta inicia com céu limpo e tempo frio. À tarde teremos uma elevação nas temperaturas e sem previsão de chuva, mínima de 8 graus e máxima de 18. Em Salesópolis, o cenário se mantém com mínima de 8 e também máxima de 18 graus. E olha, no nosso modo economia de hoje, muita gente pediu para a gente repetir o quadro da semana passada que falava da taxa das blusinhas, porque impacta aí a compra de muitas pessoas na internet. Por isso, logicamente, a gente tem ali no YouTube da TV o jornal da semana passada, mas a gente vai enfatizar e repetir também hoje para vocês esclarecerem todas as dúvidas. E sempre que tiver alguma coisa, não deixe aí de mandar para a gente no Instagram da TV, por e-mail, no telefone, para nós esclarecermos e também anotarmos alguns temas legais para o Marcos Vinícius
e explicar aí para vocês. Marcos Vinícius, é com você. Então chegou ao fim a taxa das blusinhas. Em 2024, o governo criou a taxa das blusinhas, que é um imposto para compras internacionais em sites como Shein, Shopee, que até $50 antes não era cobrado, nada de taxa de importação, apenas o ICMS do estado, só que ele não aparecia porque já estava embutido no valor. E aí, em 2024, o governo criou a taxa das blusinhas, que foi uma polêmica. Qual que é a ideia do governo em criar a taxa das blusinhas em 2024? Para quem tem negócio, acaba sendo uma concorrência desleal, porque você tem vários custos e paga muito imposto para produzir aqui no Brasil. E aí, quando você compra de fora, você compra mais barato e você não paga imposto. Ou seja, a população acabava consumindo mais desses marketplaces do que muitas vezes das empresas e das lojas brasileiras. Então, o governo criou com a justificativa de equalizar essa concorrência, deixar mais equilibrado isso. E na época foi muita polêmica, porque se a gente pegar as classes mais baixas, elas usam os sites, essas plataformas, para poder realmente se vestir melhor e com um custo mais baixo. Então acabou sendo uma polêmica, que antes não era cobrada a taxa de importação e começou a ser cobrado 20% do valor de compras até $50. E acima de $50 era cobrada normalmente como já era, que era o 60% de taxa de importação. Ou seja, toda compra que você fazia, você pagava imposto, isso ficou mais caro. E por que o governo mudou agora? Ano de eleição, e o governo definiu de tirar a taxa das blusinhas com o argumento de as pessoas precisam voltar a ter poder de compra. Tiver inflação alta, combustível alto, o mercado está cada vez mais caro, e aí você vai tentar comprar uma roupa boa, roupa bonita, com um preço melhor, você já não conseguia tanto por conta do imposto. Então o governo agora ele tira o imposto. Então, compras até $50, você paga o ICMS, como você pagava normal, que vai de 17% a 20%. Então, a gente que está em São Paulo vai pagar 20% de ICMS. Então, compras até $50, você vai voltar a pagar apenas o ICMS, não vai ter mais esses 20% de taxa de importação, o que é uma ótima notícia, tá? E compras acima de $50 continua normalmente com 60% de taxa de importação. Então, em resumo, é uma notícia boa para a população que pode voltar a comprar nesses marketplaces, Shein, Shopee, AliExpress, sem pagar a taxa de importação em compras até $50. Lembrando que se você fizer uma compra que é $40 o produto e é R$12 o frete, ele ultrapassar os $50, você já vai pagar o imposto. Então é sempre bom dar essa observada. Então até $50 você não vai pagar mais a taxa de importação, apenas o ICMS, como era antigamente. Então tende aí a compras que você estava fazendo na faixa aí de $50, cair aí o valor, dependendo, para próximo de R$100 de queda com essa mudança. Ou seja, começa a ter bastante diferença, as pessoas voltam a ter mais poder de compra. E o lado negativo, que é realmente as empresas brasileiras, né, que agora elas vão ter mais concorrência novamente, e por isso, pela questão do preço, que acaba sendo até desleal em comparação, é muito mais barato importar, o que não faz tanto sentido por conta da carga tributária que a gente tem aqui, vai acabar realmente sofrendo um pouco, podendo ter uma queda de demanda, tendo que se reinventar para continuar vendendo. Tá? Então, em resumo, foi isso. O governo cria em 2024 e agora em 2026 ele tira a taxa das blusinhas. Então, se tiver dúvida ou sugestão de um novo tema, algum assunto que você tem dúvida, manda pra gente aqui no comentário do YouTube ou no Instagram do canal, tá? Ou no meu também. Vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês. Uma ótima noite.
E no próximo bloco tem a apresentação das políticas públicas municipais voltadas ao setor do artesanato em Ipuá e Suzano. E mais, programação do Junho Verde em Guararema. Fica aí que o Jornal da Rede volta já já, não dá tempo nem de você levantar para ir no banheiro. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. A Prefeitura de Guarulhos está incentivando a população a participar do serviço Família Acolhedora. Vou explicar para vocês, é uma iniciativa muito legal em que crianças e adolescentes ali afastados do lar de origem por decisão judicial sejam acolhidos temporariamente em casas de moradores, evitando o acolhimento institucional e garantindo atenção individualizada. Os requisitos para participar são ter mais de 21 anos, morar em Guarulhos e não estar na fila da adoção, já que a medida é transitória, tá? O serviço é gerenciado pelo Instituto Forte em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Os interessados podem obter mais informações e se inscrever pelo WhatsApp, olha, 989508871. É uma iniciativa muito legal, você tem que ter a cabeça ali muito boa, porque a pessoa, a família, acaba se afeiçoando à criança, mas é um lar temporário, só que garante ali uma dignidade, ao invés de ela ficar num abrigo, né, ela ficar com amparo ali familiar. Muito legal. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Arujá, em parceria com o Sebrae, vai realizar no dia 1º de julho uma palestra gratuita de apresentação do Empretec. O programa é uma das principais formações do país voltada para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras e ampliação dos negócios. O encontro vai ocorrer no posto Sebrae da cidade, no centro, e os participantes vão conhecer a metodologia e as etapas de seleção. Após essa fase, os selecionados vão participar de uma imersão entre os dias 27 e 31 de julho no Parque dos IPs. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela internet. Para os empreendedores, aí, para os MEIs, é muito importante participar. Agora a gente vai falar de Suzano. Olha só, a Secretaria de Desenvolvimento de lá recebeu a Secretaria de Turismo de Ipuá, a Débora de Lucrezio, para apresentar as políticas públicas municipais voltadas ao setor do artesanato. Durante a visita foram detalhados os moldes da Lei do Artesão, o processo de chamamento público e os pontos de venda cedidos aos profissionais. Existe sim uma lei do artesão ali, viu? Olha, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Suzano, Mauro Vaz, destacou que é uma política que valoriza os nossos artesãos e contribui diretamente para a geração de renda. O encontro reforçou o reconhecimento regional do trabalho de Suzano, que já contabiliza mais de 600 carteirinhas de identificação emitidas para os trabalhadores cadastrados. Para quem deseja se cadastrar no município, a previsão é de que um novo chamamento seja publicado em setembro. Vale a pena participar, porque aí você pode, todas as feiras de artesanato aí que tenha ao longo do ano, você pode participar, você fica com o seu cadastro feito. Somente pessoas que realmente são artesãos, que desenvolvem um trabalho ali artesanal ali, né, próprio, que podem ali ser inseridos. Vale muito a pena. Agora vamos falar de Guararema. Olha, lá em Guararema está tendo a sequência da programação do Junho Verde, com diversas atividades de educação ambiental
que começaram hoje e se estendem até sábado. A agenda inclui palestras sobre mudanças climáticas, conscientização sobre a arborização urbana, em parceria com a concessionária EDP e plantio de mudas no horto municipal. No sábado, a programação conta com uma oficina de criação de jardins medicinais, e temperos da aldeia Itapetí, onde os participantes vão aprender desde o preparo do solo até a identificação de ervas. As ações do mês buscam estimular a reflexão sobre a conservação ambiental e sustentabilidade da cidade. O Conselho Federal de Medicina proibiu em todo o país o uso de PMMA em procedimentos médicos com finalidades estéticas ou reparadoras. Olha, segundo a resolução, a substância só poderá ser aplicada no tratamento de pacientes com HIV ou AIDS no âmbito do SUS, que tem uma sarcopenia muito grande, né? A dermatologista e professora da Universidade de Mogi, Denise Steiner, explica que o produto é um componente plástico definitivo, seu uso traz riscos graves, como necrose, infecções e inflamações crônicas que podem levar à morte. A especialista alerta que os pacientes devem exigir informações sobre os produtos aplicados e optar por alternativas mais seguras, como preenchimento com ácido hialurônico e bioestimuladores, que são absorvíveis pelo corpo, né? O PMMA, na verdade, quase todas as notícias que a gente fala de procedimento que deu errado com relação a preenchimento são de PMMA, né? Então, olha, procure direitinho, cuidar da beleza, tudo faz parte da vida, mas tem que ser sempre com segurança, né? O Complexo Poliesportivo Paulo Portelo, Portelão, reuniu mais de 120 pessoas no último sábado para um evento de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2026. A atividade foi promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano e decorreu das 10 da manhã às 4 da tarde. Segundo a administração municipal, o encontro reuniu crianças, jovens, adultos, com o objetivo de integrar diferentes gerações em torno da paixão ali do futebol. Os participantes aproveitaram a oportunidade para trocar exemplares repetidos e avançar no preenchimento da coleção. Conta ali, olha, com 994 cromos. A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 reuniu centenas de pessoas na Praça da Bandeira, em Santa Isabel. O público acompanhou no telão um empate de 1-1 contra o Marrocos, infelizmente, né, gente? Em um evento que contou com atividades recreativas e apresentação da banda local Black Chic. O evento foi realizado por empresários locais com apoio da Prefeitura de Santa Isabel. Segundo a Secretaria de Arte e Cultura, a iniciativa visa valorizar os talentos da cidade e oferecer lazer para as famílias. A gente tinha falado aqui no jornal, né, que era uma iniciativa privada. O prefeito Chinchilla reforçou o convite para o próximo jogo do Brasil contra o Haiti, que será exibido também na sexta-feira. Os Jogos da Noite também serão exibidos lá. E depois dessas notícias, a gente fica por aqui. Uma ótima noite para vocês. Qualquer coisa, qualquer informação, aí a gente sempre atualiza no portal, atualiza também no Instagram da TV, para te deixar sempre bem informado. E depois faz um balanço bem legal aqui no Jornal da Rede. Até amanhã!